Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Miller Torres Corretora de Seguros. Você não pode parar o tempo, mas pode garantir o seu futuro. Credijur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Boa noite. Opinião em Debate tem como tema desta noite os 7 pecados da Igreja. Afinal, o cristianismo está à venda? Para debater esse tema, nós estamos aqui com o autor do livro 7 Pecados Mortais da Igreja. Mortais, hein? Olha aqui, mostra aqui, dá para ver este livro, que está aqui, os 7 Pecados Mortais da Igreja. E está escrito aqui Declaração de Estado de Emergência. Ele foi escrito pelo Dr. Edemundo Dias de Oliveira Filho, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB e pastor evangélico. E também, para analisar esse importante assunto relacionado com esse tema do livro, o nosso querido padre Wellington Silva, grande amigo meu, vigário paroquial da Matriz de Campinas, que hoje veio aqui mais uma vez com a sua simpaticíssima madrinha, não é? Tem o nome dela aqui, mas... Dona Márcia. Como é que ela chama? Márcia. Dona Márcia. Isso. Dona Márcia está aqui, muito simpática. E o pastor Jonatas Rezende, que é pastor da Assembleia de Deus, Campo de Campinas. Aqui está AD Vila Rosa. O que é AD? Vila Rosa, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus Vila Rosa. Tá certo. Abreviatura. Aqui eles fazem essas abreviações, eu sou péssimo em abreviação. Bom, os nossos telespectadores podem e devem participar pelos telefones 3201-7688 e 3201-7708. E você manda também o seu WhatsApp, 998320302. Doutor Edemundo, eu quando peguei o título do seu livro, eu vi aqui os 7 pecados mortais da igreja. Eu me lembrei porque quem veio do interior podia ser o que bem queria ser, mas tinha que ser católico primeiro, não é? Você podia ser evangélico, mas era católico também. Você podia ser espírita, mas tinha que ser católico também. Se fosse budista, tinha que ser católico. Você passava para aquele rito de ser coroinha, de ser coisa. E ali, eu aprendi lá em Rio Verde, que tinha uma coisa chamada pecado mortal. Eu dormia suando frio por causa do pecado mortal. Porque o pecado mortal era o seguinte, era você morria depois de morrer. Aí você imagina o tanto que era difícil, né? Eu falava, meu Deus do céu, deixa eu cometer algum pecado, mas que ele não seja mortal. E aqui o senhor fala de pecados mortais da igreja. Então, são pecados realmente imperdoáveis da igreja, é isso? São pecados capitais. Eu resolvi colocar pecados mortais justamente porque é um nome inclusive mais contundente. Sim. E o pecado mata. E mata a alma, e principalmente a alma da igreja. Então, na realidade, esse livro, ele vem quando nós estamos comemorando 500 anos da Reforma. O que foi uma reforma? Foi um padre da igreja, você sabe que a igreja primitiva era uma igreja única, e ela cresceu muito, e ela ficou muito influente, ela dominou nações, ela dominou reinos, dominou impérios, ela se confundia com o Estado, principalmente em todo o Ocidente. Mas em determinado momento, talvez por esse crescimento vertiginoso e esse poder da igreja, começou a cometer algumas incongruências terríveis. E o padre Lutero, ele se insurgiu contra isso, principalmente por causa das questões das indulgências. E houve uma divisão da igreja, mas na realidade a igreja é uma só, que nós sabemos que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse livro, ele vem fazendo uma avaliação histórica
de onde nós chegamos depois desses 500 anos de reforma que nós estamos completando agora. 500 anos. E nós estamos observando que nós estamos caindo novamente em vários erros e até piores do que naquele período em que a igreja, de certa forma, começou a fazer uma crítica de si própria. Meia-culpa. Uma meia-culpa. Depois nós vamos dar continuidade, vou passar aqui para o padre Wellington Silva. Padre Wellington, o senhor também entende como um bom cristão que é um pregador de boa fé, porque eu o conheço, que é possível dizer peremptoriamente que a igreja, e nós estamos falando de igreja aqui como um todo, não é? Tem muito que aprender, errou e erra, continua errando? Inclusive quero dizer, viu, só para fazer um esclarecimento inicial, Roseval, que nós não fazemos crítica pessoal a ninguém, nem a qualquer tipo de liderança e nem a denominação. Qualquer denominação. É uma avaliação o seu livro, geral. Eu vi que ele é um livro plural. Ele pretende analisar essa coisa, como a gente, quando fala do Estado como ente, o senhor está falando de igreja como um ente de fé, não é? Englobando todas as amplas denominações, as amplas abrangências da igreja. Isso. Desculpa, não, mas só para esclarecer. É isso. Mas, pois não, padre. Então, Rosenval, o que eu vejo é que o livro que o professor, o doutor Edmundo, ele nos brinda nesses 500 anos aí da reforma, porque a reforma também foi uma provocação para que a igreja pudesse se reciclar, pudesse fazer uma autoanálise e pudesse também voltar a muito daquilo que era o essencial, né, da vida cristã. Nós observamos que o cristianismo e a igreja concebida no livro é o cristianismo como um todo. Igreja católica, igreja evangélica, todas aquelas denominações que poderiam se derivar da pessoa de Jesus Cristo. Como igreja, nós vemos a instituição como santa e pecadora. Por quê? Por que santa? Porque a iniciativa é de Deus, é Deus que dá origem, é Ele que provoca para que ela exista. E pecadora porque ela é formada por seres humanos, pessoas limitadas, pessoas que se equivocam, pessoas que pecam, pessoas que têm fragilidades. Então, diante disso, nós concebemos a igreja nessa realidade dupla, santa e pecadora, dentro da realidade divina e humana. O ser humano, ele tem as suas fragilidades e ele precisa, mais do que evitar o erro, ele precisa dar o braço a torcer, reconhecer as suas falhas, fazer uma autoanálise e recomeçar. Né? O pastor Edmundo disse bem da questão do Martinho Lutero. Quando ele provoca a igreja, afixando na igreja do Castelo de Wittenberg as 95 teses, contra uma série de ações que ele via equivocadas na igreja, a igreja faz uma contra-reforma e ela também se recicla diante de uma série de atitudes e de equívocos. Né? Hoje nós temos um bom número dessas 95 teses que a igreja cristã, por exemplo, católica, no meu caso, ela reconhece como válidas e que nós precisamos renovar a nossa atitude e, de fato, reconsiderar os nossos pecados, pedindo perdão, acima de tudo. Bom, pastor Jonatas, aqui eles puseram padre, mas é pastor, né? Pastor Jonatas Rezende. No caso aqui, nós fizemos uma provocação, os 7 pecados da igreja, o cristianismo está à venda. O senhor entende que, num dado momento, algumas correntes começaram a fazer da fé e da necessidade da fé um processo bem mercantilista da fé e que isso precisa ser avaliado, ou o senhor não enxerga não tem essa visão de que alguma coisa está errada com aqueles que levam a fé a seu mais extremo posicionamento mercantilista? Sim, Rosenval. Inclusive nós, com a chegada aqui da teologia da prosperidade no Brasil, temos visto isso entrar, inclusive no meu segmento, que é o evangélico, de forma muito forte, tornando de fato um mercado rentável, lucrativo e sem limites, onde vale tudo, onde inclusive o autor, pastor Edmundo, cita, dizendo que nós chegamos a um ponto que não se há mais limite para isso. Nós chegamos a um ponto onde vale tudo para crescer a igreja e esse crescimento, claro, é visto cada vez mais
como uma forma de arrecadar mais, de ganhar mais e de comercializar a fé. Então, o livro vem, e eu quero até parabenizar o pastor Edemundo, porque é de fato um presente nos 500 anos da Reforma Protestante e que vem para confrontar tudo isso, inclusive esse mercado poderoso da fé. Perfeitamente. Bom, o Cacique Luciano, Cacique, você está me ouvindo, não? O novo patrocinador aqui vai neste bloco ou no outro? Qual a ordem aqui? É só chamar? Então eu chamo depois. Pronto. Podemos ir para o intervalo aqui, ô Raulino? Bom, quero lembrar que a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais altamente especializados. Um grande abraço ao Dr. Jeffrey e sua equipe. Fica ali na rua 144, no setor Marista, fone 3285-3247. E a Pax Clínica? Olha, a Pax Clínica é tudo de bom. Eu tenho uma pessoa da minha família internada lá, agora, neste exato momento, estive lá hoje, e funciona em Goiânia há cerca de 40 anos, e vem buscando ao longo desse tempo acompanhar a evolução da assistência psiquiátrica, sempre priorizando o bem-estar do paciente. Pessoas com problemas de alcoolismo, drogas, não importa. A Pax Clínica é um lugar muito qualificado para fazer esse atendimento. Fica ali na BR 153. E mandando aqui um grande abraço aos meus colegas da Flectir, que fica ali na rua 58, número 183, do Jardim Goiás. Vá lá, movimente-se e cuide da sua saúde. Antes de ir, mais uma vez, também um grande abraço à República da Saúde, que vende produtos da mais alta qualidade na sua adega, e ali você se alimenta de forma saudável, com azeite de oliva virgem, usando em toda a rede de alimentação, e não usa óleo. Nós voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Tenho muito orgulho de vestir Jandarro, uma marca que está sempre à frente buscando o que tem de melhor na moda para o nosso estado. Somos muito bons em criar tendências. Não é à toa que temos marcas como a Jandarro, que se destaca a nível nacional por sua qualidade. É muito bom poder contar com uma marca de tamanha qualidade, ainda mais sendo goiana. E eu tenho orgulho de mostrar isso para todo o Brasil. Essa marca é daqui. Orgulho em usar Jandarro. Orgulho de ser goiana. Jandarro, viva seu jeito. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, falando sobre os 7 pecados mortais da igreja. Com uma pergunta: o cristianismo está à venda? Isso em função do livro do Dr. Edemundo Dias, que é Os 7 Pecados Mortais da Igreja. Ok? Está ali, mais uma vez, mostrando aqui o livro do Dr. Edemundo Dias. Ele está disponível nas algumas livrarias. Algumas livrarias. Ok. Bom, aqui tem algumas perguntas. O Cláudio Silva, Peraí. Boa noite, meu nome é Carlos. Na minha opinião, o maior erro de todo religioso é discutir e querer provar que está certo. Pode ser. Boa noite a todos. Meu nome é Cledeomar. Cledeomar, é isso mesmo. Eu particularmente, sou ateu. Não acredito em Deus. Acho que com o avanço da tecnologia e a ciência, principalmente, colocou as religiões e mitos da Idade Média por água abaixo. Então, o pecado relativo do ser humano o que é pecado para vocês não é o mesmo para mim. A evolução das espécies de Darwin colocou a fé em xeques. Doutor Edemundo, o seu livro aborda essa possibilidade ou essa vertente da pessoa ser ateu? Quer dizer, a evolução do ateísmo, porque me parece que no censo está cada vez mais crescendo o número de pessoas que são
que se professam ateus, né? Tem alguma coisa a ver com os pecados mortais da igreja? Não, a reflexão é uma reflexão mais voltada por uma avaliação do papel da própria igreja. Mas a gente parte do pressuposto desse mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo já chamado de pós-verdade. Quer dizer, você não sabe mais o que é verdade justamente por esse, digamos assim, pensamento individualista de cada um. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, você fica na sua e eu fico na minha. Nós estamos caminhando cada vez mais para isso. É um mundo em que a verdade, ela evaporou. O sociólogo Bauman, um dos grandes sociólogos agora desses últimos anos, que morreu agora recentemente, ele escreve vários livros chamando de líquido. Nós estamos vivendo no mundo da liquidez. Não há mais verdade absoluta, não há mais lastro. A gente começa o livro, inclusive, fazendo essa avaliação, que a gente chama de uma apostasia da sociedade pós-moderna. Eu tive na Europa agora recentemente, eu vi ônibus circulando com frases tipo assim, porque, do ponto de vista espiritual, Satanás, ele é sagaz, e ele é terrível, e ele domina as mentes. Então, ele sempre coloca em dúvida, ele nunca afirma. Ele diz assim, os ônibus circulando, é provável que Deus não exista, então trate de aproveitar a vida. Como se Deus fosse contra o prazer de alguém ou o prazer das pessoas. É um equívoco terrível e absoluto. Um dos maiores teólogos da igreja, ele parte e que inclusive fez um voto de castidade. A partir do momento que ele conheceu Deus verdadeiramente, mas ele fez aquilo por amor a Deus, que escreveu a Cidade de Deus, que escreveu as Confissões, que é Agostinho, ele diz, ama e faz o que queres. Então, Deus é o prazer absoluto. Mas o nosso livro, ele traz uma avaliação crítica ao papel da igreja. E eu me lembro aqui, porque essa questão desse patamar que nós estamos chegando da igreja mercadológica, da igreja fisiológica, né, da igreja que está vendendo indulgências pior do que vendia no passado, quando o evangelho ele se propagou lá no início, Rosenwald, que ele chega na Grécia, a Grécia transforma o evangelho numa filosofia. Quando o evangelho chega em Roma, Roma transforma o evangelho num sistema de governo, de aliança do Estado com a igreja. Quando o evangelho chega na Europa, a Europa transforma o evangelho numa cultura. Você vai hoje na Europa, igrejas hoje são museus da Europa. Quer dizer, não se vive o verdadeiro evangelho. Quando o evangelho chega nos Estados Unidos, os Estados Unidos transforma o evangelho em negócio, em business, em dinheiro. E nós aqui no Brasil estamos caindo nessa mesma cantilena. As igrejas estão vendendo pílula do esquecimento, lenço que vai resolver o problema, água que vem lá do Rio Jordão. Isso são mentirosos, vendilhões terríveis, ladrões, salteadores que estão vendendo a graça. E nós não somos alienados. Nós fazemos uma autoavaliação e uma autocrítica de nós mesmos. O livro traz essa provocação para que essas pessoas que estão sendo enganadas e estão sendo arrastadas por esses turbilhões de espertalhões, voltem-se para o verdadeiro evangelho de Cristo, que abalou o mundo e continuará abalando o mundo pela fé. Boa explicação do conteúdo do livro pelo Dr. Edemundo Dias, mas tem algumas coisas aí que eu gostaria que fossem verdades. Tem uma igreja que fica ali na Goiás Norte, que eu estava comprando um negócio na padaria, aí eu vi lá, na terça-feira, que é eu não sei como é que chama, rebanhão, ou como é que chama a terminologia da igreja, normalmente das igrejas chamadas como evangélicas. Culto Culto das igrejas evangélicas. É o culto do emagrecimento. Olha, eu fiquei tentado a ir lá, a emagrecer. Eu não pude saber quantos quilos você emagrecia na sessão, mas não importa. Se eu emagrecesse 300 ou 100 gramas, eu estava dentro. E aí não pude ir lá na terça-feira, que eu sou muito ocupado, e perdi. Mas eu estou brincando assim, Padre Wellington, porque realmente eu entendo o seguinte.
que, na verdade, a igreja pode prometer o que bem entender. Se a pessoa tiver fé, ela vai ter aquela bênção. Porque não é a igreja, não é o pastor, não é o padre, não é o dirigente espírita que vai dar a graça, que vai dar. Quem vai dar é a fé da pessoa. Então eu acho que se a pessoa tiver realmente fé, ela pode até ir na igreja com muita fé pensando em emagrecer e emagrecer. Ou eu estou errado? Olha, a teologia... Porque a fé não remove montanhas? A fé remove montanhas. Mas tirar a gordurinha... Mas se você estiver esperando somente na montanha física... para que ela remova, talvez você caia nessas incongruências de uma fé muito ativista, de uma fé que somente espera nas realidades aparentes desse mundo. A primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte: o mercado da fé, dessa busca e procura, ele exige o respeito pela coisa sagrada. A gente parte do pressuposto de quem procura a igreja, procura pela fé. A fé é um elemento importante, mas não é o único. Porque, no caso do protestantismo, e aí eu peço licença aos pastores, com a devida vênia, a perspectiva é de uma fé, de salvação pela fé. A salvação vem pela fé, como afirma Pedro. Mas nós, cristãos católicos, afirmamos que a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta simplesmente dizer e falar usando da fé ou em nome da fé, pedindo e implorando a Deus uma série de coisas simplesmente no âmbito material, porque hoje em dia as pessoas pensam que a fé é um supermercado onde elas podem buscar a solução das suas doenças, o dinheiro das suas crises financeiras, às vezes o diálogo que elas poderiam ter entre famílias, elas vão simplesmente buscar e delegar isso para Deus. Ou seja, uma série de problemas humanos a gente transfere para Deus para que Deus seja o faz tudo da nossa vida. Isso não vem ao caso, não podemos tratar a fé desse jeito. É um jeito muito minimalista e reducionista de imaginar a religião somente como um supermercado ou uma farmácia diante das necessidades da pessoa. Aqui, os 500 anos da Reforma Protestante, aproximadamente os primeiros 300 anos, a igreja não conhecia templos. Ela era perseguida e vista como subversiva e prejudicial à ordem. E quanto mais perseguição ela crescia, nem a violência e matança de pessoas cristãs foram suficientes para deter o poder de Deus em nossa igreja. Aqui ele está falando de Efésios, capítulo 1, versículo 22. Aqui o pastor Lamberto, de senador Canedo. O Jorge de Trindade já disse que quer ver a Polícia Federal investigando e prendendo todos os proprietários de igreja. Mas prendendo os que estiverem fazendo coisa errada, né? Não pode prender todos eles, porque não são todos que fazem coisas erradas. Tem muita gente séria na igreja e me atrevo a dizer que a maioria das pessoas que eu conheço são sérias e tem aqueles que não são, claro. Meu nome é Caio Felipe e quero estar perguntando qual a relação da Igreja Católica e Evangélica com os fundos partidários que estão vindo a toda nesse final de ano. Qual a relação da igreja? Apoia algum partido? Apoia com algum dinheiro para propaganda? Obrigado. Bom, aqui, pastor Jonatas Rezende, evidentemente que essa pergunta dele é de uma complexidade ímpar, porque eu acho que o senhor não pode falar em nome dos que estão ligados a partidos políticos e fundo partidário e vai por aí, porque não é o seu caso, né? Exatamente. Mas eu transfirmo aqui a pergunta desse, acho que é José Carlos, Caio Felipe, no seguinte aspecto: o senhor como pastor acha que a bancada evangélica faz um bom trabalho, que está certo o evangelismo partir para uma ação mais efetiva na política, o senhor enxerga isso como com temeridade? Bom, a igreja, como um segmento da sociedade, ela tem os seus interesses e ela precisa ser representada, tendo em vista que nós temos um sistema político por representação. E se é por representação, e a igreja, e eu digo agora da igreja evangélica, da igreja católica, compõe a sociedade, faz parte da sociedade, ela precisa ser representada. Agora, ela talvez tenha sido falha, eu tenho notado muitas vezes nós falhando enquanto bancada evangélica, poderíamos avançar mais, mas acredito que é necessária a representação
No entanto, nós precisamos rever alguns posicionamentos políticos, rever, inclusive, uma questão de quem de fato é evangélico, e, por exemplo, que é o meu caso, e está lá representando os interesses evangélicos, porque não basta a pessoa se denominar, né, evangélica e estar lá atendendo os interesses pessoais ou de outro grupo ou de qualquer outra coisa, senão os interesses da igreja que visam o bem-estar da sociedade. Porque ele não está ali também para defender o interesse da igreja como instituição, e sim o interesse da igreja, que é o bem-estar social. Rosenval, só um detalhe. Assim, quando ele está falando, por exemplo, sobre a questão de defesa, é bom que fique claro que a igreja, ela vê os seus interesses ameaçados. Se nós tivéssemos um parlamento que garantisse a equidade de direitos, tanto para as igrejas, como para quem crê, como para quem não crê, talvez não fosse necessária a formação de bancadas, como a gente vê hoje no Congresso. Então eu penso assim, quando a gente vê os interesses de vida, de família, de costumes, da prática da fé ameaçados, aí sim se faz necessária essa militância. A Igreja Católica não tem um partido, mas existem igrejas que têm partido e que procuram fazer isso de uma maneira dentro da legitimidade do Estado Democrático de Direito. E a gente tem que respeitar, porque isso está concebido dentro do nosso sistema político, né? Eu entendo ser absolutamente legítimo a existência de bancadas que defendem preceitos daquilo que se propuseram a representar. Por exemplo, acho muito legítimo que a bancada evangélica defenda interesses que são estritos ou constritos ao universo dos evangélicos, porque assim foram eleitos para fazer. Sim. E entendo perfeitamente como normal que a bancada ruralista defenda os interesses dos ruralistas e assim por diante. Eu não acho que no Brasil nós temos um péssimo hábito de achar que as pessoas não podem defender interesses de grupos quando vão para o parlamento. Não, o parlamento, querendo ou não, vai ser feito de grupos que defendem seus reais interesses. Evidentemente que ninguém imagina e quer pensar que isso possa ser possível, embora esteja sendo e o que nós tenhamos invisivelmente, mas não notadamente, como nós estamos falando da bancada ruralista, da bancada evangélica, a bancada da bala, que são pessoas ligadas, por exemplo, à segurança pública, né? O banditismo. Essa bancada é a bancada que precisa ser derrotada no Congresso Nacional. E não a bancada evangélica, não a bancada ruralista. Porque ali tem, sim senhor, as pessoas que estão sendo eleitas e não falam que pertencem a esse grupo, mas pertencem, sim senhor, e que são eleitas por quadrilhas dispostas a roubar o Brasil através da corrupção. Então, estas bancadas é que precisam ser derrotadas. E tem gente hoje pensando que precisa derrotar a bancada evangélica, a bancada ruralista, né, doutor Edemundo? Nós vivemos em um determinado momento que, às vezes, essas posições são extremadas. Em um momento da história do Brasil, o Brasil é um país de um estigma cristão. Nós somos a terra da Santa Cruz, a terra da cruz verdadeira. Mas existem propostas por aí, por exemplo, inclusive de instituições sérias, de tirar qualquer tipo de sinal religioso e tal. Então, nós não vamos nos afastar dos interesses da sociedade, porque nós compomos os interesses da sociedade. Esses dias até eu propus num debate lá que estava, inclusive representantes do Ministério Público. Falei, vocês querem tirar então... Olha, deixa eu dar só contar uma história aqui rápida aqui para vocês. Quando fizeram aquele atentado contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, chamaram a filha de Billy Graham no programa de maior audiência americano de entrevista e perguntaram para ela por que Deus permitiu que atacassem e matassem pessoas inocentes no atacado, como nós estamos vendo aí esses ataques terríveis que estão acontecendo. Ela disse, onde estava Deus? Perguntaram para ela. Ela falou, olha, Deus estava onde a sociedade está colocando ele, fora das escolas, fora da própria sociedade, fora das relações.
Então, é isso que estão tentando fazer Deus. Eu disse, Rosenwald, numa provocação, falei, olha, muda o nome do estado de São Paulo, muda o nome da cidade de São Salvador, mude o nome. E quando vocês terminarem de fazer tudo isso, quebrar o Cristo Redentor, todas as lembranças do cristianismo dessa nação, vocês não querem Deus, vocês pegam um foguete, constroem um foguete, vão lá no Cruzeiro do Sul, explodam o Cruzeiro do Sul, que é o estigma da cruz de Cristo sobre os céus brasileiros. Vê se vocês conseguem fazer isso. Deus não desiste. E a igreja, como representante dele, não desiste. A verdadeira igreja, nós temos um papel de trazer o bem à sociedade, de aplicar o amor à sociedade. Eu fui presidente do sistema prisional. O trabalho que se realizava lá em favor dos aprisionados era a igreja que fazia, a pastoral carcerária, a igreja evangélica. Então, essa igreja, ela cumpre um papel social de valor inestimável. E nós queremos continuar fazendo. É essa a verdadeira igreja. Mas nós estamos aqui também para confrontar com os pseudos cristãos. Aqueles que estão vendendo um falso evangelho, né, e uma falsa pregação. Nós queremos voltar à nossa identidade verdadeira. Esse livro traz essa provocação e esse debate para a sociedade. É interessante, é um livro muito interessante, porque eu não quero ir aqui nos capítulos por capítulo, porque realmente os nossos convidados não leram todos eles e ficaria muito difícil para nós analisarmos um por um. Mas aqui o Dr. Edemundo fala, por exemplo, desses pecados capitais. Ele fala da indiferença, alienação, da divisão da igreja, da confusão que nós estamos tendo hoje, e o senhor mencionou aí muito bem sobre a confusão, a secularização, a torpeza e a banalização. A banalização hoje é uma coisa horrorosa. Essa banalização, Rosenwald, com permissão, é a banalização da própria graça, é vendendo a graça, vendendo a misericórdia. Hoje nós estamos vivendo, o pastor sabe, o nosso querido padre aqui sabe, pessoas que eles só vão pregar numa igreja se eles receberem um cachê, estão confundindo louvor, adoração com show business. Não me convidem para show, eu não vou em show. Show gospel, eu odeio esse nome. Eu vou para louvar a Deus, eu vou para adorar a Deus. Esse é o momento mais glorioso. Mas estão transformando o culto em palco. Então, é contra essas coisas que nós estamos voltando a chamar a atenção para a nossa verdadeira identidade enquanto a igreja intercessora, a igreja que sente a dor do povo e quer contribuir para que nós tenhamos dias melhores. Né? É isso que nós queremos. Tem muitas pessoas aqui ligando, são tantas que eu não vou nem falar, mas elogiando o pastor Jonatas Rezende pelo seu excelente trabalho no CEPAIGO. As pessoas estão dizendo que o senhor é um homem de Deus mesmo, que ajudou o filho, tem pessoas dando depoimento de pessoas que ficaram lá no CEPAIGO. Eu gostaria de indicar para vocês, aqui em Goiânia tem uma barbearia, chama-se Joyce Barbearia. Dá para você colocar aí? No ar, isso. A Joyce Barbearia, olha, é uma casa que oferece quase todo tipo de serviço estético aos homens masculinos. Aos homens, claro, né? Começando pela barba, tratamentos faciais, podologia, massoterapia, e tem uma área exclusiva destinada aos noivos. E até tem um estúdio de tatuagem lá. E lá a barbearia conta também com um pub e um bistrô. E a comida é excelente. É um ambiente totalmente pensado no bem-estar e entretenimento do homem moderno. Fica ali na rua 1123, quase esquina com a Alameda Ricardo Paranhos, no setor marista. É tudo de bom na Joyce Barbearia. Você pode conferir, porque ali é um lugar show para você fazer a barba e cuidar da sua beleza. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios.
Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Um resumo dos principais acontecimentos do dia você vê primeiro aqui. TBC Notícias, de segunda a sexta, 18h30. Política, polícia, economia, cultura, cidades, ações de governo e o movimento da sociedade organizada. TBC Notícias. Nosso compromisso é com a informação. De segunda a sexta, 18h30. TBC, a imagem da nossa cultura. Estamos de volta com Opinião em Debate esta noite, falando sobre os 7 pecados mortais da Igreja, com base no livro 7 Pecados Mortais da Igreja, do Dr. Edemundo Dias, que lançou esse livro muito interessante. Aqui a religião como um todo saiu fora dos trilhos, hoje é uma indústria que visa somente seus ganhos financeiros. A minha opinião é que a religião no Brasil é pior que os nossos políticos. Essa é a opinião do nosso telespectador José Carlos. Esse é um homem de Deus. É um instrumento da terra usado para transformar vidas. Está parabenizando aqui pelo programa, e ele diz isso a respeito do pastor, nosso querido pastor Jonatas. Aqui tem muitas perguntas que eu não estou encontrando. Sou fã admirador do pastor Jonatas, desde que ele me atendeu ali no Sepaigo. Não quis deixar o nome, a gente entende por quê. E já o Valtomar Silva também está elogiando o seu trabalho lá no Sepaigo. E eu quero aqui fazer uma pergunta aqui para o padre Wellington. O senhor disse algo que eu fiquei assim encasquetado, porque realmente eu entendi o que o senhor quis dizer, que as pessoas não podem imputar soluções somente à igreja, né? Não querer achar soluções para todos os problemas na igreja. Mas, no entanto, como o senhor citou, a pessoa não vai na igreja para se curar, a igreja não vai para resolver problemas matrimoniais. Eu tenho uma convicção, nos templos que eu frequentei, e eu tive a oportunidade de frequentar excelentes templos plurais, no budismo, na igreja católica, no evangelismo e no espiritismo. E tive muita graça em me curar. Por exemplo, eu fui uma certa feita, eu estava sofrendo, padecendo de um mal terrível, síndrome de pânico, uma coisa horrorosa. Eu fui numa igreja e fizeram um trabalho evangélico. Fizeram um trabalho para mim, eu me lembro que me puseram numa roda e me fizeram um trabalho que eu realmente saí dali muito confortado. E eu tive a oportunidade também de ir num centro espírita que o médium espírita tratou de um problema que eu tinha na coluna e me aliviou também. O que o senhor diz desses fenômenos que a gente vai e tem a graça de receber nas igrejas? O senhor acha que isso está errado? Esses exemplos que eu dei, que são pessoais, eles não são bons? Não, eu vejo que a isso a gente dá o nome de milagre, né? Milagre. O milagre é a ação extraordinária de Deus na vida da pessoa. Nós não tiramos o valor do milagre, o valor daquilo que a pessoa recebe como graça extraordinária em sua vida, uma cura, um testemunho. Principalmente nós que estamos à frente de grupos religiosos, recebemos pessoas que nos reportam muito esse tipo de situação, como você bem disse. Isso a gente louva, agradece e bendiz a Deus, e eu acredito que isso é o termômetro para que a gente possa sentir de fato a ação de Deus na vida do povo e na vida também dos seus pastores. Agora, a gente não pode prescindir disso para viver a fé. Eu não posso ir para poder fazer disso um mercado. E eu acho que nesse sentido a gente precisa fazer uma autoanálise se eu vou à igreja somente em busca do milagre. E principalmente um milagre pago pelo recurso financeiro. Eu tenho mais dinheiro, eu ganho mais rápido a minha graça. Eu tenho recurso financeiro, eu consigo uma consulta com um padre, um pastor ou um centro espírita, etc. O que eu quero dizer não podemos
precificar a fé. Entendi. Colocar rótulos na fé para poder se ganhar rotular. milagre em cima disso. Aconteceu um fato deplorável há dias atrás, em que um líder religioso foi ferido e a sua camisa virou um objeto de adoração por parte dos seus seguidores. Aquilo foi horrível, porque nós criticamos isso. Nós não podemos personificar a fé. Se eu, como líder, eu começo a mostrar mais a minha pessoa do que aquele que eu anuncio, perdeu a função, esqueceu. Eu anuncio Jesus Cristo. Se ele tem a prevalência na minha pregação, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, então eu estou cumprindo a minha missão como padre consagrado a Deus. Agora, se eu começo a trazer tudo isso somente para a minha pessoa, para a minha personalidade, isso é um equívoco, não somente das religiões cristãs e de qualquer outra. Porque se nós anunciamos em nome de Deus. E as pessoas nos procuram pelo contato, pela ligação que nós devemos ter intimamente consagrado com Deus. Aqui, desses 7 pecados mortais da igreja, eu estou seguindo certo aqui, doutor Edmundo, aqui são 7, né? Nós apresentamos os 7 pecados e apresentamos os 7 caminhos. 7 caminhos para corrigir, né? Eu só quero aproveitar aqui para o padre Jonas, o pastor Jonas, eles puseram padre aqui, pastor, e eu só fico chamando o senhor de pastor. Só falta eu ficar chamando o padre de pastor. O pastor Jonas tem alguma experiência no seu pai? Sim. Aqui, sobre a torpeza, que é uma coisa muito condenável, né? Pastor Jonas Rezende, o que o senhor fala sobre a torpeza? O senhor acha que existe um certo quê de torpeza nas religiões que escorregam nas suas funções que seriam absolutamente cristãs? O senhor concorda que há um certo sentido de torpeza? Sim. Antes eu queria voltar só um instante, Rosenval, na questão quando nós começamos aqui e você abordou o crescimento do ateísmo. E o pastor Edmundo, nesse livro, ele vai dar a razão pelo qual o ateísmo talvez tenha crescido no Brasil e no mundo. A indiferença na igreja. Quando a igreja ela não cumpre o seu papel, então nós vamos, obviamente, levar pessoas a se frustrar com Deus por não conhecer o Deus verdadeiro que a igreja deve e precisa apresentar. Então, a indiferença da igreja, a torpeza, como já foi citado, e muito bem pelo pastor Edmundo, a própria banalização aí da graça, tudo isso tem provocado o crescimento do ateísmo. Hoje nós estamos vendo uma igreja, e eu já vou abordar até mais um ponto do livro do pastor Edmundo, que eu fiz questão de dar uma breve olhada aqui, que é a questão da secularização, e nós entendemos, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento, e nós temos visto que a secularização nada mais é do que isso, um sistema maligno, né, do Deus desse século que está governando tudo, e a igreja tem permitido com que, de fato, o secularismo entre, a indiferença entre, e isso tem provocado o crescimento do ateísmo. E respondendo a sua pergunta, sim, há um quê de torpeza, tanto é que o pastor Edmundo é uma voz profética para denunciar isso. Eu vou falar uma bobagem aqui. Eu acho que um aumento das pessoas que não são cristãs é devido a eles estarem tomando muita água Levite. Eu vou explicar por quê para o senhor vai entender por quê. Aquela água Levite, você toma essa água que tem o menor teor que é menor, deixa eu ler aqui porque hoje eu não estou bem. É um grande antioxidante e é uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo. Você vai lá, liga lá para Águas do Bem, que eles entregam. Mas sabe por que eu estou dizendo isso, pastor Jonatas? Que é culpa da água Levite? É porque quanto menos existe cólica renal, mais aumenta os ateus. E os ateus deixam de ser ateus quando tem cólica renal. Se você tiver uma crise de cálculo renal, você deixa de ser ateu na hora. Eu já falei isso aqui, que o sujeito é ateu até ter uma cólica renal. Aí quando tem uma cólica renal, ele fala, ai meu Deus, me ajuda. Não tem nenhum que não fala isso. Então, é brincadeira minha com os ateus. Quando nós abordamos esse livro, trazendo
essa crise existencial, talvez da própria igreja que nós estamos vivendo hoje, às vezes eu fico muito preocupado com a pauta da igreja. O Brasil é hoje o país, o maior consumidor de crack do mundo. O Brasil é hoje o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. O Brasil é hoje o país onde mais se mata no mundo, 60 mil homicídios por ano, fora os homicídios culposos. O Brasil é hoje, aumentou no Brasil 90% de suicídio. O Brasil foi um dos países do mundo onde mais se vendeu Rivotril, 28 milhões de caixas. Nós somos o Brasil, o segundo maior consumidor de Ritalina do planeta. Fora as outras... Ritalina. outras... Para quem não sabe, Ritalina é um remédio que estão dando para as crianças brasileiras, que vicia a criança. Sabia disso? Segundo maior consumidor de Ritalina do planeta. O primeiro os Estados Unidos. Para criança de 6, 5, 4, 3 anos de idade. Nós estamos viciando as crianças em Ritalina. Olha que coisa horrorosa. Então, Rosenval, quando a gente chama... Isso aqui é um grito eloquente, porque o profeta, ele sofre a empatia de Deus. E Deus vem e fala conosco. E nós sentimos isso e precisamos trazer isso como essa voz profética. Voz profética não é a voz vidente que vai adivinhar o que vai acontecer, não. É o que fala a verdade. É o que diz, olha, nós precisamos... Qual que é a pauta da igreja? Eu estava lendo sobre a história da Revolução Soviética, a Revolução Bolchevique, 1700 e pouco, na Rússia. Que é um horror. Que chegou com toda aquela onda que nós estamos vendo algumas coisas começarem a acontecer aqui no Brasil. Nós estamos vendo isso acontecer com muita força na Venezuela. Pedofilia e uma série de coisas. Na Venezuela. Certo? Aí eu estava estudando como que a igreja se comportou. Estava vendo que no dia da Revolução, que estourou a Revolução comunista na Rússia, a Igreja Ortodoxa Russa estava reunida. Sabe qual que era a pauta da igreja? Discutir qual seria a cor da estola sacerdotal do bispo da igreja. Nós estamos vivendo isso. Eu não vejo uma pauta da igreja, olha, vamos fazer um grande movimento no Brasil para cuidar das pessoas que estão sofrendo com transtorno de dependência química. Vamos fazer uma pauta para ajudar as comunidades terapêuticas. Vamos visitar todos os presídios. O Rio de Janeiro sofrendo com essa violência e nós estamos vivendo na indiferença do bem bom. Esse grito que nós trazemos hoje de advertência, é isso que nós queremos chamar a atenção da sociedade e o papel da igreja. A igreja tem um papel, a Bíblia diz, se o meu povo, a igreja, que se chama pelo meu nome, a igreja, me buscar, reconhecer o seu pecado e clamar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. A igreja tem um papel, papel na sociedade. É o seu primeiro pecado mortal, que é a indiferença. A indiferença. E isso o senhor tem razão. A sociedade brasileira está sem rumo. Nós estávamos conversando aí no intervalo, né? Que eu acho que dá até um tema para um bom programa, que são os quatro... Eu disse as quatro hipocrisias brasileiras que precisam ser discutidas a contento, que é o aborto, a legalização do jogo de azar, a prostituição e a descriminalização da droga. São quatro assuntos que precisam ser discutidos sem viés ideológico e sem paixões políticas e sem paixões que sejam de caráter religioso, mas são coisas que precisam ser discutidas com seriedade no Brasil. E a igreja está pronta para discutir. Nós temos apologetas prontos para debater e discutir e defender os interesses do cristianismo. Eu quero lembrar a vocês que a Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor ao profissional do direito, garantindo as menores taxas e as melhores condições em benefício aos associados. Associe-se a Credjur e aproveite as vantagens. 3216-0102.
Não precisa de você ser ligado à OAB, basta se você ser bacharel em Direito. Para aquelas pessoas que estão perguntando aqui onde comprar o livro do Dr. Edemundo, pode comprar nas livrarias, das boas livrarias. Nós estamos na livraria Jerusalém, que fica na 4 ali com a Anguera. Lá tem exemplares. Pode pedir pela internet. Pode pedir, também. eu vou dar o meu e-mail, edemundodias@uol.com.br. edemundodias@uol.com.br. Edemundo com E de Eduardo. EDE. É lá, o Edemundo é lá. edemundodias@uol.com.br. Tá aí. Isso. Vamos para um intervalo comercial, voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Tenho muito orgulho de vestir Janda Ho, uma marca que está sempre à frente buscando o que tem de melhor na moda para o nosso estado. Somos muito bons em criar tendências. Não é à toa que temos marcas como a Janda Ho, que se destaca a nível nacional por sua qualidade. É muito bom poder contar com uma marca de tamanha qualidade, ainda mais sendo goiana. E eu tenho orgulho de mostrar isso para todo o Brasil. Essa marca é daqui. Orgulho em usar Janda Ho. Orgulho de ser goiana. Janda Ho, viva seu jeito. Pode colocar na... Estamos de volta com a opinião e debate desta noite. Olha, no nosso minutos finais aqui, eu estou tendo muita dificuldade, porque é gente demais que está ligando aqui, e a maioria, muitas pessoas mesmo, 60%, estão aqui falando do bom trabalho do pastor Jonatas Rezende. Muito interessante, seu fã-clube é muito grande e as pessoas gostam muito do senhor. Tá? E eu quero mandar um grande abraço aqui que eu esqueci para o pessoal da Subilt. Olha, o Sul é um sujeito fantástico. Quem conhece o Sul, ele faz um trabalho fantástico, inclusive promovendo a qualificação de profissionais em Goiânia. Você vai lá no setor oeste, na rua número 22, 4012-1066. Um grande abraço ao Sul. Aqui, só para simplificar, sou judeu e me sinto ofendido quando vou a uma repartição pública e não tem nenhum símbolo judeu. E aí, porque só símbolos cristãos se estamos num país laico. Sou seu fã, obrigado, me chamo Pedro Manuel. Mas eu acho que, doutor Edemundo, há uma confusão muito grande entre achar que o Brasil, e entender que é um país laico. Mas nós somos um país laico, mas não deixamos de ser um país religioso, né? Nós somos um país laico, mas não somos antirreligioso. Antirreligioso. Nós somos ateus. E eu não sei por que precisa ficar ofendido se tem lá uma cruz. Isso não ofende ninguém. Inclusive, rapidinho aqui, para passar para o doutor Edemundo novamente, mas esse dia eu fiquei bobo, falei isso no ar. A imprensa fez uma página inteira, chamada de primeira página, reclamando, fazendo entrevista, porque pastores evangélicos estavam fazendo um culto na Câmara de Vereadores. A gente não tem que incomodar com quem está fazendo culto na Câmara de Vereadores, não. Tem que incomodar com o vereador que está fazendo capetagem. Está fazendo adoração ao capeta, fazendo corrupção. Esses é que precisam ser perseguidos. Agora, se o sujeito vai lá e faz uma oração, lê o Evangelho Espírita, se lê a Bíblia Católica, se faz um culto evangélico, olha, fazer oração não faz mal para ninguém. Então, doutor Edemundo, cai no que o senhor está falando no livro aqui. Eu gostei daquela sua explicação. Onde está Deus? O Deus está onde nós estamos colocando. Num lugar bem escondidinho, no fundo do quintal, para que ninguém o veja. E aí acontece isso. Então, estamos sentindo o reflexo disso. O reflexo disso. O senhor, então, só rapidinho, o senhor entende que as escolas que têm um cunho evangélico, religioso, não importa qual a denominação, fazem um bem para a sociedade? Olha,
Isso foi tema de debate aí do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, recentemente. Que decidiu que é possível a confissão de determinada fé em determinados colégios. Eu, por exemplo, estudei no Marista e tive uma formação excepcional, uma educação que ficou para o resto da minha vida. A palavra de Deus jamais volta vazia. As escolas adventistas, as escolas batistas, as escolas presbiterianas, as escolas da Assembleia de Deus, são excelentes escolas que não ofendem aqueles que não professam nenhuma fé e respeitam. Agora, nós defendemos aquilo que nós cremos e aspiramos por uma sociedade benéfica e boa. E intercedemos diante de Deus, porque nós cremos que Deus não é uma abstração humana, Deus não é uma invenção, Deus é real, Ele interage com o seu povo. Então nós defendemos aquilo que nós cremos e respeitamos aqueles que não creem naquilo que nós cremos. Aqui o nosso, não deu o nome dele, olha aqui, eles estão achando que os pastores, quando os evangélicos forem 50% da população, eles vão sair matando os católicos. Porque ele está ouvindo isso no rádio. Isso é um absurdo. Pastor Jonatas, eu acho que ele não deu o nome dele aqui, mas não se preocupe com isso. Eu não vejo nenhuma possibilidade de ter uma guerra santa. Não, eu quero até deixar nesse aspecto, né? Eu quero até tranquilizar esse nosso telespectador, porque pode ficar tranquilo que a nossa mensagem é a mensagem do amai uns aos outros, assim como eu vos amei, é a mensagem contra o ódio, é a mensagem de que não importa raça, cor, nós estamos ali para levar para a hospedaria como o bom samaritano. Pode ficar tranquilo que não é essa mensagem que o Evangelho prega. Bom, eu quero agradecer aqui ao Dr. Edemundo Dias, que fez um livro muito bom, que chama-se Os 7 Pecados Mortais da Igreja. Você pode encontrar o livro dele aí, está aí, ó, pelo telefone, deu o telefone. Você pode comprar esse livro, que é muito interessante. Ele é uma provocação necessária para que nós possamos redefinir os rumos de todos nós que somos denominados como cristãos aqui no nosso país. Agradeço muito a presença honrada e honrosa do padre Wellington Silva, eu que meu agradeço. amigo, que é uma pessoa fabulosa, faz um trabalho muito dignificante, dignificando os católicos da Igreja Católica. Obrigado. Me atrevo a dizer. Eu só queria deixar uma breve mensagem, no sentido de que o livro do pastor Edmundo deve ser utilizado como critérios para que nós possamos separar o joio do trigo, os falsos religiosos dos verdadeiros e bons religiosos, independente da denominação. E eu, como padre católico, eu também estou levando para casa o livro com a dedicatória do pastor Edmundo. Muito obrigado, parabéns pela coragem. Inclusive me convidou, Zival, para visitá-lo. Eu estarei lá visitando e nós vamos comungar juntos, nós vamos compartilhar. Essa que é a beleza da fé. E o pastor Jonatas Rezende, que aqui pelo que eu vi, olha, eu vou pedir desculpas aqui, porque é tanta gente que mandou falando que o pastor Jonatas é uma pessoa realmente santificada, muito embora pastor não goste muito da palavra santificado, mas é santificado no sentido de ter uma bondade muito qualificada. O senhor não entenda isso como uma coisa errada da minha parte, não, porque essa santificação fica no sentido da pessoa ser uma pessoa correta, ética e que leva a fé na sua mais alta qualificação para a comunidade. Isso eu tive a oportunidade de ver aqui, porque foram muitas pessoas mesmo, entupiu aqui o WhatsApp do programa, os elogios ao seu trabalho lá na sua igreja. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. É preciso realmente repensar a igreja, repensar a religiosidade, repensar todos nós em relação a Deus, a Jesus e aquilo que interessa. Será que você, telespectador, nós estamos incomodados em dar aqueles princípios cristãos necessários às crianças? Estamos levando as nossas crianças às igrejas, aos lugares onde nós podemos ensinar as coisas de Cristo na sua mais tenra idade? Se estiver fazendo isso, você está cumprindo sua função. Você está indo à igreja para agradecer a Deus por estar vivo, por estar saudável, por estar com a sua família acolhida e alimentada? Você faz isso pelo menos uma vez por semana?
está fazendo a sua parte. Você atende e segue os preceitos cristãos na sua mais absoluta essência, está fazendo algo certo. Mas se não estiver fazendo isso, faça, porque somente este tipo de trilho importante para a sociedade brasileira poderá nos tirar deste buraco que todos nós tanto estamos reclamando de estar nele, ok? Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Glória a Deus. Glória a Deus. Opinião em debate. Oferecimento